A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui novamente para fazer algumas reflexões, né? Como o vídeo anterior eu me apresentei para vocês, né? Eu sou recém-convertida, né? Como crente e estou fazendo esses vídeos para compartilhar as minhas experiências, trazer algumas reflexões que tenho, né? Ultimamente e espero estar contribuindo e ajudando você também, que às vezes também, assim como eu, né, também é novo na fé e vamos aprender juntos, né? Então, meus irmãos, aqui tem alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de algumas coisas que trazem algumas dúvidas, né, pra gente, assim, eu acho que principalmente quem é novo, assim, na fé, pra gente poder refletir e pensar, né, sobre a palavra. Aqui em Coríntios 1, versículo 12. Nosso corpo é santuário de Deus. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Então, isso daqui é muito interessante, né, que o apóstolo Paulo trouxe, né, na carta aos Coríntios, né, que é uma região lá onde ele foi pregar, e aí ele traz essa reflexão aqui sobre o nosso corpo como santuário de Deus, né, que é onde habita o Espírito Santo. E aqui ele está falando que todas as coisas nos são permitidas, mas nem tudo é lícito, né? Nem tudo é saudável. A gente pode pensar até nessa questão aqui. Por exemplo, se a gente for pensar no doce, tô de dieta, por exemplo, me é permitido comer o doce? Se eu quiser eu vou lá, como o doce. Vai ser saudável? Não, é muito mais saudável comer uma fruta do que comer o doce. Mas eu posso, só que nem sempre é saudável. Então, isso daqui é importante a gente pensar não só nessa questão do alimento, mas em tudo, né? Questão de vício. Você pode ir lá fumar? Pode, mas é saudável? Então, tudo a gente tem que refletir, ter uma consciência antes da gente fazer, né? As questões carnais também. E aqui tem outra parte também bem interessante, que também às vezes é difícil de entender um pouco. Eu vou ler aqui para vocês. Também é Coríntios 1, tá? Capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo, eu os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito: os dois serão uma só carne. Aqui, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Aqui é bem interessante, eu vou continuar. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, turma, aqui é bem interessante porque ele traz essa questão da gente entender que o nosso corpo é um santuário, né? O santuário do Espírito Santo. Então, hoje em dia, principalmente, as pessoas elas não estão tendo esse cuidado com o corpo, né? Esse cuidado de se preservar, né? De não se dar sem, né, estar dentro de um casamento, né, principalmente aqui a Bíblia enfoca bastante nisso, né, Paulo fala sobre isso, fala que o ideal mesmo seria o homem e a mulher serem solteiros, mas se eles se abrasam, né, se não conseguem, o melhor é que se casem. E aqui ele traz também essa analogia aqui, falando da prostituta, que não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. Tomarei
eu, os membros de Cristo, eu os unirei a uma prostituta? É uma pergunta. De forma alguma. Ele mesmo responde exclamando. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. E isso geralmente é dito na Bíblia como o casamento, né? Que quando o marido toma sua esposa e se casa com ela e os dois, né, fazem a parte sexual, ali está sendo feita, né, a conjunção carnal, está sendo feito o casamento e eles se tornam marido e mulher. Então, aqui ele fala a mesma coisa do homem com a prostituta, ele está se casando com ela, entendeu? Então, a pessoa sai por aí, faz relações com várias pessoas e ela não tem a noção de que ela está ali se unindo com aquela pessoa, tornando uma só carne com ela. Então, olha como é perigoso isso. E quantos jovens, quantas pessoas estão vivendo loucamente sem pensar no amanhã, né? E não é só a questão de doenças, não é só a questão de uma gravidez indesejada, é uma questão também espiritual. E vemos pessoas com ansiedade, com ideias de suicídio, pessoas viciadas, viciadas em coisas, né, que não são boas, né? Naqueles vídeos, aquelas coisas que vocês sabem que eu posso falar aqui, né? Então, são pessoas que estão em outra realidade. E eu, pessoal, eu posso dizer que também eu já vivi essa realidade, tá? Enquanto eu estava no mundo, enquanto eu não tinha me voltado realmente para Cristo e voltado para a palavra, eu também estava vivendo assim como se não houvesse amanhã, né? Ia pelos meus desejos da minha carne, né? Eu me relacionava com a pessoa, se eu gostasse dela, se eu me sentisse atraída por ela, né? Tudo bem fazer, não tinha problema. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse conhecimento naquela época, eu já teria, né, tido muito mais cuidado, né? Então é complicado. Então a gente tem que pensar bem nisso, né? E aqui também ele fala também uma parte sobre você casar depois que você se divorciou, né? E se você ficou viúva também. Aí ele fala que o ideal mesmo é se manter solteiro. E tem uma questão, depois que você casa, enquanto seu marido não morre, você ainda estaria casada com o seu marido. Então, de uma certa forma, você estaria traindo ele se você casar com outra pessoa, né? Então, isso daqui ele traz também na Bíblia. Então, é complicado, né? Que nem eu sou divorciada. Então, aqui pela Bíblia fala que eu não deveria me casar novamente. Que eu deveria me manter solteira, porque enquanto meu ex-marido estiver vivo, porque na Bíblia não existe ex, né? Eu não poderia me casar com outra pessoa, eu teria que me reconciliar com ele, ou então continuar solteira, tá? Então, no momento, estou solteira, continuo solteira. Mas, se for da vontade de Deus, não sei o que pode acontecer, né? Mas o ideal na Bíblia mesmo, o que acontece, o que está falando aqui, é que eu me mantenha solteira, que é melhor, né? Que é melhor pro corpo, pra alma. Então, isso tudo a gente tem que ter essa sabedoria. Mas, assim, eu acredito também que Deus nos renova, né, pela nossa fé. Depois que a gente se batiza também, a gente volta a ser novo, né, em Cristo. Então, tudo que era do passado também fica no passado, né? Então, também eu penso nisso, que eu fui casada numa época que eu ainda não era convertida, né? Numa época que eu não tinha tanto entendimento. Então, eu creio também que uma nova criatura eu sou, né? Então, depois que eu desci as águas, eu voltei como uma nova criatura, né? Uma nova pessoa, tanto em atitudes e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Então, a palavra de hoje é mesmo essa questão da gente pensar do nosso corpo como nosso santuário, né? Como um templo do Espírito Santo, para a gente ter esse cuidado, para que a gente não se entregue às paixões, para que a gente não se entregue aos desejos, que a gente
tenha esse cuidado, porque tudo nos é permitido, mas nem tudo vai nos ser saudável, vai nos trazer alegria, né, e satisfações do espírito também, né. Tá bom, pessoal? Então por hoje é isso, mas eu volto novamente com novos estudos e aí a gente vai conversando. Se você tem uma outra perspectiva sobre esse assunto também, você pode deixar aí nos seus comentários. Eu gosto de estar ouvindo outras opiniões, porque a Bíblia também é um livro que a gente vai interpretando, vai esmiuçando para a gente conseguir entender, né? Mas mande o seu comentário e espero que esse vídeo chegue para as pessoas que precisam. Então, comente, dê o seu like e compartilhe, tá bom? Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Deus abençoe.